Olá, bem-vindos ao Descubra Comigo, e o episódio de hoje é para você que sempre me pergunta sobre a questão de documentos para morar fora e também sobre a questão da cidadania italiana. O que é importante você estar atento. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Não saia daí, está imperdível e esse episódio é para você. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Descubra Comigo. E hoje nós vamos falar sobre uma questão burocrática. Na verdade, você que sempre me pergunta sobre como é a questão de documentos quando você vai morar fora, cidadania. Então esse episódio é para você. Eu vim até a Questura. O que é a Questura aqui na Itália? É a sede da polícia, mas quando a gente fala em sede da polícia, a gente sempre pensa em porte de arma, a questão de combater o crime. Eles fazem isso tudo também. Mas o que eu vou mostrar para vocês é um outro setor. Esse setor é um setor voltado para a questão dos imigrantes e que tem um trabalho de excelência, é um trabalho em grupo, né, que eles fazem. E ali eles precisam estar bastante antenados a todos os documentos do sistema para que as pessoas que estão aqui na Itália como imigrantes tenham o permesso de soggiorno, que é a permissão para estar legalmente aqui na Itália. Então tudo isso, esse setor controla tudo. Mas para saber sobre isso, né, inclusive sobre a cidadania, que a gente sabe que tem muita gente que trabalha com isso, mas também tem muita gente que aplica golpes com relação a isso, eu vim falar com o vice-questore, que é o representante, né, que é o responsável por esse setor, que é o Cesare Giannice. E ele vai me explicar um pouquinho nessa entrevista sobre como funciona o setor, os cuidados que as pessoas devem ter, os documentos e vai inclusive me contar algumas curiosidades sobre as leis aqui na Itália e os cuidados que as pessoas devem ter, principalmente quando vão hospedar um estrangeiro. Mas isso vou mostrar para vocês nessa entrevista que eu fui na Questura e conversei com ele, que me recebeu lá. Te convido a assistir essa entrevista aqui no Descubra Comigo. Bom, hoje o Descubra Comigo, nós viemos aqui até a Questura de Vicenza, entender como funciona esta instituição, que é importantíssima para a sociedade. Justamente vocês aí do Brasil, quando escutam falar, quem procurou, por exemplo, a questão da cidadania, né, sempre ouve-se falar. Mas como funciona essa instituição? Por que ela é importantíssima para a sociedade? Como eles se organizam? E é justamente isso que nós vamos falar hoje. La discussione è come funziona la vostra istituzione e per la società siete importantissime, vero?
A Questura de Vicenza, ou Delegacia de Polícia, é o órgão da polícia presente na província de Vicenza. O questor, que é um chefe de polícia, é uma autoridade desta província, autoridade de segurança pública, junto com o prefeito, que é a autoridade política que representa o governo na província. O questor é uma autoridade mais técnica, responsável pela mobilização das forças da polícia no âmbito técnico, seguindo as diretrizes do prefeito. Aqui na Itália, é na questura que o cidadão tem acesso a vários tipos de serviço, como passaporte, porte de armas e, para os estrangeiros, as permissões de permanência no território italiano, o chamado permesso de soggiorno. Eu sou o dirigente deste setor da Questura de Vicenza voltado para a imigração. Nós fazemos a gestão de todos os cidadãos estrangeiros que chegam nesta província e pedem a permissão para estar no território italiano, o chamado permesso de soggiorno, que pode ser por vários motivos, dentre eles trabalho, família. Neste setor, recebemos vários pedidos dos cidadãos estrangeiros que pretendem solicitar a emissão da permissão para estar na Itália. São duas tipologias para solicitar este documento, uma através das agências dos Correios italianos e a outra através dos nossos canais de comunicação, os quais o cidadão pode solicitar um agendamento com o nosso departamento. O que a gente percebe é que é muito importante nesse momento a questão da tecnologia, principalmente nesses momentos de pandemia. E é isso que eu vou perguntar para ele agora. Com a pandemia, criamos a possibilidade de solicitar o agendamento dos serviços via internet. No nosso departamento, todos os dias tem aproximadamente 70 agendamentos com cidadãos estrangeiros. Nos últimos anos, a tecnologia tem ajudado bastante as nossas atividades. Nós tivemos cada vez mais acessos a diversos portais e bancos de dados para aumentar os controles e verificações para poder emitir as permissões de permanência aqui no nosso país. Mas como vocês fazem para lidar com esse encontro de várias culturas e línguas que chegam por aqui? A região Vêneto nos disponibilizou duas mediadoras interculturais, uma que conhece a língua árabe e outra que sabe a língua hindu, já que aqui na província temos uma grande comunidade de pessoas vindas da Índia, de Bangladesh, e se existem dificuldades de comunicação, conseguimos superar com a ajuda destes profissionais. Allora, então, é um trabalho que precisa unir forças e ter muitas pessoas, né, fazendo para que tudo isso aconteça. Estou na polícia há 30 anos. Quando assumi o desafio de trabalhar no setor de imigração, eu tive a ajuda de todos os profissionais que já trabalhavam ali naquele local, que podem ser civis ou profissionais que seguem a carreira militar, que fazem um trabalho em conjunto, coeso, tudo isso para desenvolver todo o nosso trabalho, que não é só o chamado front office, tem toda a atividade de back office. Por aqui chegam várias correspondências, as pessoas que verificam os documentos, os requisitos, os documentos negados, aqueles que verificam os recursos, o serviço de proteção aos refugiados e também o setor importantíssimo que verifica as expulsões de território, que podem ser administrativas ou judiciárias. São 30 pessoas que fazem um trabalho de excelência. Agora atenção, você que está aí no Brasil, que tem direito à cidadania italiana e não sabe como começar o procedimento para solicitar todos os documentos. Muita gente cai em golpes de pessoas que agem de má fé e este sonho pode se tornar um verdadeiro pesadelo. Como evitar tudo isso? O primeiro passo para solicitar a cidadania italiana é apresentar o pedido nos consulados italianos no Brasil. Algumas pessoas decidem vir até aqui para ter este reconhecimento. A primeira coisa que eu digo é: para solicitar a cidadania, tenha todos os documentos que provem a descendência direta com as suas origens italianas, com os certificados de estado civil.
certidão de nascimento, de casamento e de morte, que demonstrem esta descendência direta. No final de 1800, milhares de italianos foram para o Brasil trabalhar. Foram assinados diversos acordos bilaterais. Eu fiz uma pesquisa e encontrei um dado que diz que 15% dos brasileiros afirmam ter descendência italiana. A cidade de São Paulo apresenta a maior cidade no mundo com cidadãos que têm origem italiana. É importante você ter documentações reais, autênticas. Com a tecnologia, com os procedimentos de investigações, descobrimos facilmente declarações falsas e fraudes, o que pode ter consequências sérias e problemas tanto com as autoridades italianas quanto com as autoridades brasileiras. Agora uma curiosidade. Você sabia que um italiano, quando hospeda um estrangeiro, deve fazer uma declaração e apresentar às autoridades? É o artigo 7 das questões de imigração. O italiano deve comunicar às autoridades de segurança pública entre 48 horas a presença do estrangeiro na casa dele. A pena para quem não o faz é de 160 a 1.100 euros. Lembrando que até 90 dias um estrangeiro pode permanecer na Itália por motivos de turismo sem solicitar a permissão chamada de permesso di soggiorno. Commissariato di Bassano del Grappa.